Quando o Espírito Santo congrega a igreja, ele continua desejando impactar o povo de Deus com as maravilhas de Deus diante da sua majestade. Versículo 23 do texto de Lucas. Eu disse Lucas o quê? É 9, irmãos. Lucas 6 a gente... Perdão. Lucas 9, versículo 23. Lucas 6 a gente leu agora há pouco, 38. Lucas 9, 23. Era só para ver se vocês sabem mexer na Bíblia. Todos acharam? Vamos rapidinho a leitura. Essa leitura, ela vai passar por 3 estágios, 3 acontecimentos, mas não daria para falar dela isoladamente, ou do acontecimento isoladamente. Então por isso que você fique muito atento à leitura, que parece que a gente está falando uma coisa, já entra uma outra história e termina com uma outra, mas aqui é uma sequência de acontecimentos que vão trazer para nós o que nós precisamos hoje. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que venham o reino, ou vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, essas que nós acabamos de ler lá em cima, cerca de 8 dias depois disso, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte ao que tinha acabado de acontecer, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionam até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou-o no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos ler o versículo 43 juntos?
E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos orar. Pai de amor, essa é a tua palavra, nós somos o teu povo, desejamos ouvir a tua voz. Nós queremos ser um solo fértil, Pai, onde a tua semente caia e frutifique. Nós desejamos viver dias diferenciados. Nós desejamos viver dias, Senhor, onde a tua glória tenha total liberdade de recair sobre a nossa vida. Nós desejamos viver dias bíblicos, apostólicos, reais, visitas do teu Espírito, Senhor, dias do teu Espírito, dias de compromisso, Senhor, contigo, dia de visões, dia de restauração, dias sobrenaturais nessa terra. Nós desejamos isso ainda, Senhor, ver a tua majestade, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Como eu disse a você, você viu que são pedacinhos de coisas, né? Não é uma história corrida. Tem uma primeira parte falando sobre Jesus, dizendo como era que deveria ser para segui-lo. Logo em seguida, depois ele falar isso, dias depois, ele leva 3 de seus discípulos para um monte, e ali há uma experiência sobrenatural, e logo no outro dia, quando eles descem, já tinha algo para acontecer. Então são 3 etapas aqui. Queria que você marcasse bem que são 3 histórias, e que são 3 conselhos, e que são 3 situações para a gente entender como que andar com o Senhor no Espírito, você sempre estará em algum tipo de situação. E eu poderia pregar só sobre uma situação isolada, mas hoje o Senhor desejou que você olhasse para essas 3 situações. Em algumas delas você vai se encaixar, talvez em todas elas. A primeira delas: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Está assim no seu tema, hein? Quem tem um tema diferente desse? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Alguém tem outro título? Como que é, irmão? Cada um deve levar a sua cruz. Alguém tem diferente ainda? Como seguir a Jesus. Tudo dentro do propósito. Então Jesus dizia a todos, e você vê que no primeiro versículo a tônica é: não era uma reunião exclusiva, aqui era aberto. Jesus estava dizendo a todos quantos estavam lá, é claro, né, que desejaram confluir ali, porque Jesus, por onde passava, as pessoas tinham curiosidade de saber: quem é este que fala como ninguém falou? Quem é este que age como ninguém até agora agiu? Quem é esse que se compadece de viúvas, de órfãos? Quem é esse que se compadece do leproso, do cego, do mudo, do surdo? Quem é esse que abraça, que perdoa? Quem é esse que multiplica pães? O que está acontecendo? As pessoas tinham curiosidade para saber quem ele era. Então, Jesus agora começa, na metade do tempo do seu ministério, tão curto, de 3 anos e meio, ele começa agora a afunilar, porque havia muita gente que se aproximava, muita gente curiosa, muita gente que tinha outros interesses. E agora Jesus está explicando, gastando tempo, ou melhor, investindo tempo, em mostrar para as pessoas que para segui-lo seria necessário uma ação. Era proatividade, e essa ação passava por uma decisão firme e contínua de seguir. Então a primeira coisa que se destaca na primeira fase da nossa história é que Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A decisão era pessoal. Jesus estava explicando como tinha que ser, mas não obrigando a ninguém a fazer aquilo. Olha, vocês querem me seguir? Vocês querem mesmo viver o sobrenatural? Vocês estão tão espantados com o que está acontecendo? Vocês querem estar junto? Querem ver mais coisas? Vocês querem ser agraciados com a dádiva do céu? Eu sou filho de Deus, estou aqui para falar da vontade do meu Pai. Vocês querem? Então vai ser necessário isto, isto e isso. Jesus fala de 3 coisas. Primeiro, teria que ir. Venham então. E aí depois que você venha, você tem que se negar. Primeiro você se apresenta. Aí quando você chega, eu falo: e agora? Agora você tem que negar a tua existência.
o que é muito difícil, porque a gente se apropria de uma certa identidade, nós construímos uma personalidade, achamos que temos um caráter, e a gente até acha que é suficiente, porque não fazemos mal a ninguém, procuramos ser corretos, levamos a sério o que nossos pais nos ensinaram, e achamos que por isso somos uma pessoa, ou pessoas que estão dentro de uma média. Só que não se tratava disso, que todo mundo que se aproximava diante de Jesus, sua vida seria impactada para sempre, nunca mais seria a mesma. Que eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Se você se apresentou diante de Jesus de verdade, a sua vida não é mais a mesma. Se isso não aconteceu, eu faço a você o desafio de pensar que tipo de evangelho ou de cristianismo você vive, que tipo de aliança com Deus você fez. Porque Jesus disse que quem chegasse teria que vir, e quando chegasse teria que se negar. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é abrir mão das suas vontades. E aí você pode dizer, então, me parece que andar com Jesus é ser castrado na vontade de sonhar. De alguma maneira eu vou deixar de ser eu. Exatamente, porque você vai nascer de novo. E agora as tuas vontades, que antes a tua carne é quem governava, as tuas vontades eram apenas emocionais e psíquicas, agora elas são vontades espirituais que vão governar o teu espírito. Jesus está propondo isso, mas isso não é obrigatório, isso é uma decisão. Então a decisão que eu tenho que tomar tem que ser firme, e ela tem que ser contínua, porque Jesus diz assim, no terceiro estágio: e dia a dia tome a sua cruz, que é diferente. Negação é uma coisa, tomar a cruz é outra, porque ninguém conseguiria levar cruz alguma se não tivesse negado primeiro. E não é a cruz que Jesus carregou, porque ninguém poderia carregar aquela. Carregar a cruz é ter que lidar com você mesmo todos os dias. Carregar a cruz é ter que lidar com o próximo. Carregar a cruz é ter que ter a consciência plena que você ainda mora nesta terra até o dia do seu final ou do seu arrebatamento. Então Jesus está alertando: vocês querem andar aqui? Veja, eu mesmo estou sendo exemplo. Eu deixei a minha glória, me fiz homem, estou habitando no meio de vocês, e agora vou entregar a minha vida por vocês. Eu estou carregando a minha cruz. A cruz de Cristo era de morte, para que você recebesse vida. A tua cruz é a cruz da paciência, é a cruz da esperança, é a cruz da espera, é a cruz da confiança, é a cruz de você ter que continuar vivendo aqui, mesmo sabendo que são dias de aflição. Mas o Senhor disse que você tinha que fazer isso todo dia, é diário. Tem gente que faz piada com isso. A minha cruz eu sei bem o que é o meu marido. Estou carregando essa cruz faz tempo. Olha, essa cruz eu vou dizer, só não taquei fogo nela porque a minha cruz é o meu chefe, a minha cruz é o meu vizinho, a minha cruz é o meu amigo da igreja. Tem uns aqui que eu sei que só quando eu estou falando já está passando na cabeça dele, a vontade dele é falar o nome. A cruz, você pode até nominá-la, mas o fato é que enquanto você vive aqui, já que você quer seguir Jesus num padrão, você teve uma decisão firme, e agora você tem que ser, é contínuo, é diário. Diariamente eu tenho que tomar essa cruz, eu vou seguir, porque eu abandono todas as outras cruzes que eu achava que eu deveria carregar. E Jesus já tomou essa cruz, aquela que você não podia, a cruz da angústia, da depressão e do pecado, da morte, essa você jamais conseguiria. Essa aí Jesus já levou sobre si. Mas agora viver aqui na esperança de ser cheio de Cristo e esperar que Ele te glorifique no dia final, ou no dia da sua morte, no dia do arrebatamento, é a cruz que você tem que carregar. E é diário, então você tem que acordar pensando: meu Deus do céu, é mais um dia de batalha, é mais um dia de negação, é mais um dia de cruz, mas eu me apresento e eu quero, eu decido por Jesus. Quantos aqui já decidiram por Jesus? Amém. Se você ainda não se decidiu, que o Espírito Santo te leve a decidir hoje.
Então a primeira parte da história é que Jesus estava convidando as pessoas para uma decisão. Decidam, vocês querem me seguir, então venham. Agora ele aprofunda mais. Ele vai explicar como é que tinha que ser feito. Que ninguém conseguiria se apresentar, se negar e carregar a cruz com ainda o desejo de autopreservação. É muito sério isso. Porque Jesus diz assim, olha, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. O que é isso? Como assim? Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus falava umas coisas que, se você não entender o Espírito, você entra em parafuso. Como assim? Porque ninguém quer morrer. Ou não tem alguém que queira aqui? E a gente tem a pastora Lídia. Ela tem uma unção, de extrema unção. Ela, quando a pessoa está nas últimas, ela vai. Irmão, se a pastora Lídia for te visitar, você vai passar para a glória. É brincadeira. E a Keila já está recebendo essa unção já. Ela, a hora a pessoa morre, a Keila enterra. Ninguém quer morrer. Fala, eu quero receber uma unção para quem quer morrer hoje. Ninguém quer isso. Olha, irmão, faça um... Quem quiser hoje, vem aqui, nós vamos orar, você vai morrer. Ninguém, não tem isso. Mas, e Jesus não está falando dessa morte. Mas a preservação da vida enquanto conforto, enquanto prazer. Quem se preocupa muito com as coisas dessa vida e fica se concentrando, a minha vida, que quem cuida, olha, cala a boca, já morreu, quem manda na minha vida sou eu. Que versículo que é esse aí? Quando deveria ser o quê? Cala a boca, já morreu, quem manda na sua vida é Deus. Jesus está dizendo, quer preservar a vida? Sabe por quê? Teve um dia que um garoto muito rico, ele era fazendeiro, ele tinha herdado muitas propriedades de seu pai, ele era rico, um jovem rico, diz o texto, e ele viu Jesus, ele se encantou por Jesus, porque viu, não tem sabedoria igual a essa, esse cara é diferente, e ele foi até Jesus e falou, Jesus, bem que me falaram na sinagoga, eu sou judeu de nascimento, olha, eu sou agora aqui, eu sou circuncidado, eu cumpro a lei, eu vou na sinagoga, eu guardo a lei, eu não como carne de porco, eu sou 10. Tirando o Senhor, eu sou o próximo. Aí Jesus falou, puxa, que bom. Então me fala, Jesus, o que eu preciso fazer para... Não, você cumpre a lei, faz. Não, já te falei, Jesus, isso eu já faço tudo. Pois Jesus não queria causar uma situação para o garoto, mas já que ele pediu, eu falo assim, você pede, então toma. Você quer ser mesmo perfeito? Quero, Jesus, quero ser perfeito. Eu já cumpro, eu já faço tudo tão bonitinho, está tudo tão certo. E você, eu percebo que você tem uma glória, uma unção, um poder, uma autoridade, uma ousadia. O Senhor faz, as coisas acontecem. O que eu tenho que fazer então? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Para quantas pessoas Jesus disse isso? Isso é um caso que não pode deixar de ser ensinado, mas também não posso dizer que isso aqui é para todo mundo. Mas por que Jesus disse para ele em especial? Porque ele estava escravo, a vida dele, ele queria preservar, ele estava mais preocupado com as coisas que ele tinha, e diz, o texto é muito claro, diz que o rosto dele caiu, o semblante dele caiu, ele ficou muito triste e foi embora. Está escrito assim, e foi embora por ser dono de muitas propriedades. Ele fez a conta e falou, rapaz, não era bem assim. Esse ministério é coisa muito séria. Pensei que fosse poder ficar aqui só dando uma manutenção da igreja, aqui só dando um jeitinho. Então Jesus falou, você quer vir? Então vem para o campo, irmão. Deixa tudo lá e me segue. Não houve negação. Ele não conseguiu pegar a cruz. Para ele, aquela cruz era muito pesada. Ele tem que deixar para trás uma coisa que ele tinha construído. Tem que deixar para trás algo que ele achava que a segurança dele estava lá. Era uma coisa tão pesada para ele que ele foi embora. Então é isso que eu estou dizendo, que quando você quer se preservar demais, você começa a se perder e mais. Jesus disse o seguinte, tem que tomar cuidado com isso, porque quem quiser ganhar o mundo inteiro, pode perder-se no meio dessa coisa toda e causar dano a si. Quantas foram as pessoas que você conheceu da história, ou próximas de você, que se perderam porque estavam mais preocupadas com estas coisas? E aí quando você vai ver,
quando eu digo se perder, preste muita atenção no que eu vou dizer. A gente pensa assim, se perdeu porque faliu. Não, as pessoas se perderam, estão muito bem inclusive, mas perderam o principal: a alegria do corpo, a alegria da satisfação ministerial de impor as mãos sobre alguém, a alegria de fazer a visita a alguém, a alegria de impor as mãos, de apresentar uma criança no altar do Senhor, de fazer um casamento, de ir lá confortar corações no dia da partida e fazer um chamamento e muitas vidas se converterem no meio de um cemitério. Você vai abrindo mão de tudo que Deus te mandou fazer, porque você se preocupou com outra coisa que era o teu conforto, que você teria até direito, mas naquele momento há um dano. Meu desejo é que você não se danifique. Meu desejo é que suas ações não venham te sabotar. Meu desejo é que você entenda e compreenda que o Senhor te chamou, e é uma decisão diária e constante de se negar, tomar sua cruz, se apresentar e dizer: Senhor, da minha vida eu sei que o Senhor cuida, eu não quero ficar aqui me preocupando com preservação. Porque quem muito se preocupa em salvar a sua vida, Jesus está dizendo que vai perder. Eu quero confiar no Senhor nesse sentido. Então tudo isso que ele fala no primeiro momento, e que os discípulos estão lá ouvindo também, porque os discípulos estão ali, era para todos, e os discípulos recebiam aquilo. Falaram: meu Deus do céu, cada vez mais andar com ele está ficando complicado, porque ele está dizendo que tem que ter realmente uma vida de entrega completa, só que só ele pode. Eu fico pensando como é que Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos, recebiam essas palavras. E agora, eu fico pensando nas conversas quando Jesus dormia. Quem é que já foi dormir em casa de amigo e que não dormia, ficava conversando até a noite? Já aconteceu com você? Não, essa coisa bem de infância, né? Vamos dormir não. E aí o pai fala: vai dormir, estão acordados ainda? Aí vamos falar mais baixo. Eu queria ficar conversando sobre sonhos, situações e tal, né? Eu fico pensando nesses caras, quando Jesus dormia lá. O mestre dormiu. E, rapaz, o que foi essa palavra hoje? Meu Deus do céu, esse culto hoje, o que você achou, João? O que eu achei? Rapaz, eu estou querendo morrer. O que será que vai acontecer amanhã? Eu falei: não sei o que ele vai preparar, porque você viu o negócio, você viu o que ele falou sobre a negação? Pô, a gente já deixou o barco, já deixou as redes, já deixou tudo. O que será que falta mais alguma coisa? O que Jesus está falando com a gente? Meu? Será que parece que tudo ali fica exigindo uma coisa a mais? A gente já está pensando, a gente já está orando, a gente já está com ele. Eu falei: calma, Tiago, o Senhor vai nos revelar em algum momento. Eles ficaram pensando, aqueles 8 dias, foram 8 dias, que eles ficaram pensando em negação, ficaram pensando em cruz. E o medo que o homem tem de cruz é muito grande. Meu Deus, eu vou ter que morrer nessa parada aí. Eu vou ter que andar com Jesus, vou ter que deixar coisas que eu gosto. Eu vou ter que andar com Jesus, vou ter que transformar de vida, vou ter que deixar de ser bruto, deixar de ser animal, deixar de ser boca suja, deixar de ser tudo isso para só uma pessoa cheia do Espírito Santo, amoroso, íntegro, ter caráter. É muito chato isso. Eu prefiro continuar sendo uma treva, um bacon do inferno. Eu gosto de ser um pururuca do Satanás. Quer dizer, Deus está te chamando para a luz, Deus está te chamando para você ser resgatado das trevas, mas às vezes é difícil, porque a vida tem coisas que eu gosto, que a minha carne gosta, então você está preservando o teu gosto, e o Senhor está querendo que você experimente coisas maravilhosas. É isso, vida com Jesus é você partir para o maravilhoso, mesmo que o maravilhoso não seja tão delícia agora. E esses homens, era difícil, hein? Dias difíceis. E aí então, só que quem anda em aliança, quem anda em decisão contínua de seguir, começa a viver dias exclusivos de profundidade e intimidade. Vocês estão aqui, vocês desejam dias exclusivos de profundidade, de intimidade? Então tua decisão tem que ser constante e diária. Você não decidiu seguir Jesus? Não é por isso que você está aqui hoje? E aí depois fico pensando em Jesus, né? Que claro, mesmo dormindo, recebi a revelação, nada que os caras conversavam. Aí fico pensando em Jesus passando perto dos amigos. Ser Jesus não era complicado, pastor Valmir, porque era um amigo que sabia tudo que você tinha falado. Era difícil ser amigo de Jesus. Você passava e falava: ai meu Deus, ele está sabendo, está lendo minha mente. Ixi, está lendo minha mente agora. Aí você tem, como que você faz? Você vira para trás e fala: não lê não, vamos ver. Não tem capacete que... Acho que
olhar penetrante de Jesus viu o seu coração na mesma hora em raios. Eu falei, Jesus, está vendo tudo que eu estou pensando? Já pensou num culto? Você pensando alguma coisa como você está pensando de mim? Eu não estou sabendo, né? Mas Jesus está sabendo. E vai que Ele me revela. Mas para Jesus era tudo revelado. Aí Jesus falou, quer saber? Eles estão pirando com esse negócio, preciso levar isso para uma reunião. Pedro, Tiago, João, fala, mestre, vamos para o monte, preciso que vocês me acompanhem. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Um olhou para o outro. Eu fico pensando esses três, mano. Jesus te levar para o monte na madrugada. Eu falo assim, é agora. Aí vai os três, Jesus, tudo bem, mestre. Aí você tentando não pensar, porque Jesus sabe o que você está pensando. Não pensa, negativo, não pensa, só em brigadeiro. Jesus sabe tudo que você está pensando, né? Quando você veio para o culto, agora durante o culto, pós-culto, o que você está achando da palavra? Deus está vendo, irmão. E eu pedi para Ele, Senhor, todos aqueles que não gostarem da palavra, Pai, pode levar. Então acho melhor você gostar. Piada. É a liberdade que a gente tem. E Jesus leva esses três para lá. Você viu o texto? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, estavam no coração deles, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. O propósito era o seguinte, vamos orar. Mas com Jesus, irmão, assim, vamos orar, você tem que esperar o quê? Quando você vai orar com Jesus, você já sabe que vai acontecer coisas extraordinárias. E aí a gente fala assim, quando o irmão fala assim, vamos orar, você fala, nossa, oração. Vixe Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora dos Evangelhos. Porque você já vê numa disposição de oração, parece que não acontece mais. Eu falei, se fosse Jesus chamando, quer dizer, mas é em nome de Jesus que a gente vai orar. Vamos orar. Jesus deu ação, fico pensando nesse dia. Vamos orar. Irmão, pegar na mão de Jesus para orar. Hein? Aí deu a mão, não sei quem estava segurando aqui, quem era o do meio, que tinha que ter alguém no meio, né? De Pedro, João aqui e Tiago ali. Fica dois do lado e um de frente com ele, porque são... Pai, eu clamo, meu Deus do céu, já começava a dar um desespero. Ah, Senhor, e Jesus começava a clamar. E daqui a pouco, naquele dia, tinha uma coisa especial. Naquele dia, Jesus ia dar de presente uma visão que só esses três tiveram. Porque eles tinham se negado, porque eles tinham decidido seguir. Eles não eram as pessoas perfeitas não, meus irmãos, mas o coração deles estava nas mãos do Senhor, com totalidade e integridade. Eles estavam lá, eles queriam ser curados todos os dias, assim como você tem desejado ser curado e liberto todos os dias, o Senhor tem visto, e é por isso que você está aqui desejando mais do Senhor. Então Ele está dizendo a você que hoje Ele te pegou pela mão e está te levando a esses lugares. E aí então o Senhor é transfigurado. Se você ler Mateus, Marcos, você vai ver que o texto é que alguns dizem que ele ficou translúcido. Marcos vai dizer que ficou tão branco que nenhum lavandeiro que existisse poderia deixar tão branco assim. É muito louco, ele ficou, acho que Lucas, Marcos, Mateus vai dizer que ele ficou tão luminoso que parecia um sol. Cada um teve um jeito de enxergar esse negócio aqui. Só os três que estavam lá que podiam dizer. E eles contaram isso. Eu fico pensando que no primeiro momento eles seguraram, não falavam nada para ninguém. Mas se Lucas escreveu e Lucas não estava lá, então ele ouviu de alguém. Então ele escreveu o evangelho baseado em depoimento. Então quer dizer, essa história não ia... Se você fosse ao monte orar com Jesus e visse Jesus brilhando como o sol, você volta para casa e não conta para ninguém? Você faz uma... Não, rapaz, eu não quero te contar. Mas sabe Jesus? Sabe o sol? Os
dois estavam no mesmo lugar, na mesma hora eu estava junto, não morri queimado. É papo de maluco. Você contar isso para alguém e falar: olha, Pedro, você está muito no evangelho, esse negócio de igreja está mexendo com a sua cabeça. Rapaz, desde a hora que você deixou de pescar, você é um cara legal, pescava com você, enquanto a gente estava junto nas tilápia, estava tudo tão bom, rapaz. Agora você vê que esse papo de pescar homem, você vê que esse papo de que tem rapaz, você ficou muito maluco. Jesus se transfigurou diante deles, e as vestes começaram a resplandecer de uma tal maneira. E aí acontece que, para variar, era muito comum eles, por serem pessoas do trabalho, da agricultura e também da pecuária, eles eram pessoas que se cansavam. Eles estavam morrendo de sono. Está descrito aqui. Achei muito interessante isso no versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Você vê que é igualzinho a igreja aqui. Quem está vivo glorifica. Mas aí estavam premidos de sono. Só que eles conservando-se acordados, viram a sua glória. Que é a dica? Está dando sono, irmão? Vence o sono para você ver a glória. Você sabe que o sono aqui é figurado. Tem um significado isso aqui. O sono é quando você fala assim, quando você viaja. O sono significa assim: estou viajando. O sono é quando a cabeça está em outro lugar. O sono é quando bate a preguiça. O sono é quando eu não estou muito ligado. O sono é quando eu estou desconectado. O Senhor te chamou para ser conectado ao que está acontecendo aqui agora. Havia uma conexão, então eles estavam premidos de sono, mas eles estavam, sabe quando você se esforça? Não vou dormir, eu preciso ver. Quem já pegou aquela assim: hoje eu termino essa Netflix, hoje eu termino, falta só 2. Aí a primeira você vai bem, pá, vamos comer na metade da outra. Aí você fica: não vou dormir, você fica ali. Quem já lutou contra o sono assim para assistir o final do... Aí não adianta, quando você acorda, você fala: nossa, quem matou? Nossa, morreu. Você não sabe de nada, tem que voltar, você perdeu completamente. Irmão, se você dorme nas coisas que Deus quer fazer... O que aconteceu no culto? Rapaz, a parte que eu estava acordado, eu só peguei mesmo a bênção apostólica. Até pensei que alguma coisa ia acontecer. O Senhor está falando com você essa noite aqui, direto ao teu coração. Eles se conservaram presentes, e aí eles viram a glória de Jesus, e Jesus se transfigurou diante deles. Jesus mostrou parte de quem Ele era, tirando a sua humanidade. Eles ficaram apavorados com aquilo, porque eles viram Jesus como realmente Ele era, cheio da glória e do poder. E aí Pedro ficou tão chapado com a experiência e tão lotado daquilo, e ele começou a propor umas coisas estranhas. Primeiro ele falou: Senhor, já tomei uma decisão, estou pensando em fazer uma cabana para você, uma para Moisés e uma para Elias. Jesus nem respondeu. Todos os escritores que escreveram as situação falaram assim, que Pedro dizia isso porque não sabia o que estava falando. Aí eu fico pensando assim: rapaz, um apóstolo com Jesus em oração não sabe o que está falando. Eu falei: estou perdido então. Por isso que eu tenho que ter paciência com muitos da igreja. Você está na igreja, está no culto, uma unção, aí daqui a pouco, o que você acha, irmão? Ele fala um negócio que não tem nada a ver. Onde estava? Não está no culto? Você não recebeu? Então tem uma ideia. Aquela ideia não foi de Deus. Mas por quê? Está na viagem. Você está aqui, né, de repente. Então, irmão, olha, vamos evangelizar na praça, tal, vai ser dia tal. Eu falei: então, pois não, irmão. Estava pensando aqui, o importante é a gente pintar a igreja de azul. Como? Eu falei: não, então, estou aqui, a gente pinta uma de azul para Elias, uma para... Sabe? E a gente já viveu essa... Mas por que isso acontece? Porque quando você fica impactado com alguma coisa que você não consegue explicar, você quer dizer alguma coisa, até que nem sabe o que quer dizer, mas você quer dizer alguma coisa. Eu prefiro você aqui não dizer nada com nada, mais cheio da glória de Deus, do que você em qualquer outro lugar.
Que o Espírito Santo encha você de toda a glória de Deus. Faça a cabana para quem você quiser, mas fica aqui. Aí quer fazer uma barraca? Faz, irmão, a gente entra junto. É isso, é aquilo. Está tudo liberado, desde que você deseja. Aí acontece que enquanto eles falavam essas loucuras, veio uma nuvem e os envolveu. E encheu-se de medo todo mundo. Ao entrarem na nuvem, estava com medo, mas entrou na nuvem. Aí está mal nuvem, a gente chama, não. Da última vez que eu entrei na nuvem, mentiram para mim. Da última vez que eu me envolvi com igreja, com nuvem, com glória, com unção, com poder, com ministério, fizeram isso, fizeram, não, desculpa, eu estou morrendo de medo desse negócio, só as tremedeiras já me arrepia, esse negócio de louvor, é muita unção, é muita coisa, é muita palavra, é muito compromisso, é muita oração, é muito gruda, é muito hippie, é muito eba, é muita teologia, é muito louvor, é muita coisa. Meu irmão, entra na nuvem. Entra com medo, entra se sentindo despreparado, entra com sensações estranhas, mas o importante é você entrar, porque quando você entra lá, a glória do Senhor te transforma. Mas quando você não entra, quando você fica com medo, quando você dá passos para trás, quando você fica se auto-criticando a tal ponto, mas eu não mereço, mas eu não tenho condições, mas não é o meu tempo, não chegou a minha hora, é aquelas coisas todas que a gente ouve anos e anos, e o Senhor estava diante deles, mas eles entraram na nuvem. Sabe o que aconteceu lá dentro? Veio uma voz: este é o meu filho ungido, escolhido, ouçam ele. O que ele disser a vocês, comecem a ouvir, porque vai dar certo. Você está aqui diante da glória de Deus, e o Senhor está falando com você, e se você ouvir, vai dar certo. Eles entraram na nuvem com medo, mas entraram. É só você olhar para a sua própria vida. Quantas coisas você fez com medo, mas você venceu? Quem aqui já passou por qualquer experiência? Sei lá, tirar a carteira de motorista, uma prova, uma entrevista de trabalho, mas você foi. Morreu? Você não teve que encarar? Não adianta, se você ficasse com medo lá parado, você fica com aquela dúvida assim: puxa, se eu tivesse ido, e se eu aí você fica sempre no sei que você não foi. Quer dizer, se você tivesse pelo menos ido lá, ainda que levasse bomba, mas você foi, você podia contar, realmente, acho que me dei mal porque não respondi tal coisa, preciso melhorar nisso aqui. Agora, nem ter ido, quer dizer, quando eu não coloco nem o pé para o mar abrir, eu nem sei se ele abriria, porque eu não coloquei, só que Deus mandou você colocar, e você não colocou porque você desobedeceu. É tempo de você entrar na nuvem que o Senhor está mostrando. Entre nessa nuvem para ver a glória do Senhor. E aí então, quando eles viveram essa experiência, você pensa: rapaz, depois de uma experiência dessa, acho que não tem mais nada para viver. Agora é só aguardar o céu chegar. Isso aqui é o contrário. Quanto mais o Senhor te enche de experiências sobrenaturais, é porque mais você vai ter que lidar com situações aqui. Quando eles descem, logo na manhã seguinte, que aquela experiência, eles voltaram calados, ninguém falava nada, aquele negócio, ninguém tem coragem. Tipo assim, será que você viu o que eu vi? Meio que assim, né? Quando chegou lá, estava um alvoroço embaixo, porque os discípulos que não subiram no monte com Jesus, né, os outros 9 que ficaram, estavam tentando orar por um rapaz que o pai levou e nada tinha acontecido. O que para nós também é um consolo, porque a gente pensa: nós somos demais, tudo que a gente faz, nós vamos orar, e Deus tem a obrigação de fazer. Meu irmão, Deus vai fazer se Ele quiser, porque Ele é Deus. Nós vamos clamar em nome de Jesus, vamos ligar na terra para ligar no céu, mas pertence ao Senhor o que Ele quiser fazer. E sempre vai ter uma experiência de ensinamento. Então eram os discípulos, os próprios discípulos que comiam com Jesus e tinham orado em nome dele, e não tinha acontecido. E o menino continuava lá. E na hora que Jesus chega, meio que tem uma discussão, apresenta um rapaz e fala: Jesus, aí ó, que ministério que é esse aí? O senhor fala tanto, tal, mas agora aqui não funcionou não, ó. Oraram aqui e nada aconteceu, e meu filho é único, e eu estou sofrendo com ele desde a infância, e quando o espírito mal vem sobre ele, ele cai no chão, ele fica convulsionado, ao ponto de ele ficar tão mal que ele cai no chão aí, ó, e
como que é a expressão? Não o deixa antes de ter quebrantado. O menino fica jogado lá. Pedi que os seus discípulos, 40, roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E o que Jesus diz? Qual é a resposta do Senhor para isso, irmãos? Jesus podia dizer, não, tudo bem, isso aí pode acontecer, eles são gente boa. Na verdade, o que Jesus tinha que dizer? Ele dizia, já reparou nessas questões? Quando você lê a palavra, que Jesus diz o que precisa ser dito, ele fala com amor, mas a austeridade dele era presente. Então Jesus, você percebe uma certa revolta no espírito dele. Gente, que geração incrédula é essa que vocês estão? Eu estou aqui, o Deus vivo encarnado, e vocês não conseguem crer ainda. Quer dizer, eu estou aqui, que Jesus, acabei de mostrar a minha glória para esses 3. Que geração incrédula, perversa. Chamou de perverso. Para quem Jesus está falando? Para o pai, para o menino, para os discípulos? Que recado que é esse, irmão? Quem está perto fala, nossa, meu, só não está mais aqui. Quem perguntou? Se você não está mais, você vai embora daqui. Olha, fui falar com o pastor. Geração incrédula, tem gente que por muito menos pega, mas não brinco mais, estou de mal na panela do mingau. Jesus, que geração incrédula é, que perversidade, vocês não conseguem crer. Mas era para que as pessoas acordassem, sabe? É um despertamento. Quando você ama, de vez em quando você dá uma chacoalhada. Quem aqui já deu chacoalhada em amigo ou amiga? Pela amizade que você disse, falou, você vai ouvir. Quem já passou por isso aí? Aliás, quem já passou por o contrário, teu amigo te deu a chacoalhada. Essa parte é mais difícil, né? Você ouviu umas verdades de alguém que você, meu Deus do céu, pior que tem razão. Aí você fica meio sem chão ali. Então Jesus falou, e aí ele fala assim, até quando eu estarei com vocês e vocês continuarão sofrendo? Mas eu estou aqui no meio, eu sou toda a cura e vocês continuam sofrendo. Queria trazer essa palavra de esperança para você essa noite. Eu sei que alguns aqui estão sofrendo, mas eu queria que você compreendesse que se você crer hoje, no momento em que nós orarmos, o seu sofrimento pode acabar. Jesus continua sendo o mesmo Jesus. O Pai de amor é o mesmo Pai. E o Espírito que revela o Pai e o Filho está aqui no nosso meio e fez morada na sua vida. Então Jesus, embora tenha exortado, embora tenha falado uma palavra até de peso, mas ele diz assim, depois o recado foi dado, Jesus fala assim, agora traz teu filho. Porque talvez se não houvesse amor, Jesus diria, geração incrédula, o que eu vou ficar fazendo? Eu que não vou orar, se eles não conseguirem, não quero nem saber, pega o seu filho e vai para sua casa. Irmãos, com Jesus não tinha situação não resolvida. Traz teu filho aqui agora. Mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês como tem que ser feito. Vocês estão aqui para aprender com Jesus? Amém. Vamos parar de sofrer? Amém. Vamos abandonar toda a nossa incredulidade essa noite? Vamos entrar na nuvem? Amém. Vamos tomar uma decisão diária de continuar seguindo e ver os milagres do Senhor todos os dias? E aí Jesus traz o menino, e o menino veio. E aí então Jesus começa a dizer o que tinha que ser dito para o rapaz. Quando ele ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E hoje eu repreendo isso. Se houver aqui algum espírito imundo que causou na sua vida algum tipo de desperdício, ele está repreendido agora, no nome poderoso de Jesus. Agora, já. Ele não terá poder sobre você, nem a sua casa, nem os seus filhos, nem a sua família, nem a sua empresa, nem os seus sonhos, nem os seus desejos. Todo espírito imundo que quis provocar em você algum tipo de convulsão, seja emocional ou física, eu repreendo na sua vida hoje. E aí a última coisa acontece, que é sobre isso que eu vim falar para você. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus.
Sabe o que mais a igreja tem precisado? É ficar maravilhada com a majestade de Deus. É muito bacana ficar maravilhado com uma boa pregação. É bom também ficar maravilhado com um bom louvor. É bom ficar maravilhado com a boa estética da igreja. É muito bom. É bom ficar maravilhado com boas amizades na igreja. Tudo isso é lindo. Mas sabe o que é principal? É vocês ficarem maravilhados com a majestade de Deus. A igreja precisa lembrar que Deus está no meio da igreja. E aí já não depende mais de quem está do meu lado, se o louvor foi A, foi B, se o pregador estava com calça jeans, com chinelo de dedos, se era moreno, se era verde, se era asiático, se falava inglês ou em português, se estava na igreja A, B ou C, se tinha 5.000 pessoas, se tinha 500, se tinha 50 ou se tinha 5. Agora começa a ser tudo diferente. Quando a igreja, quando as pessoas que estão juntas estão indo para o encontro da majestade, da glória de Deus, você já não se preocupa mais com absolutamente nada, porque você já tomou a decisão diária de seguir. Você já sabe que você não está me seguindo. Tem as estratégias hoje, né? São mini estratégias. Para quem trabalha com redes sociais e que precisa demonstrar um X número de seguidores, hoje existem várias empresas que prometem a você: se você contratá-las, elas te levarão a X seguidores. E as pessoas querem ter 10 mil seguidores no Instagram para poder rolar para cima. As pessoas querem ter X seguidores no YouTube para poder ter acesso a algumas ferramentas que só tem quem passa daquele número. E aí as pessoas estão condicionadas a seguidores. Eu sigo esse, você segue. Se você me segue, você segue quem? Quem está me seguindo? E aquela coisa, é uma ilusão. Meu irmão, você tomou a decisão de seguir a Cristo? Você tem direito a todas as ferramentas do reino. Rolar para cima, pular para baixo, ver foto, ampliar, curtir, seguir, comentar. Jesus deixa você fazer o que você quiser na página dele, mas ele faz na sua também. E ele está vendo as fotinhas que você está postando. É assim, seguiu Jesus, ele está te seguindo. Então ele sabe tudo, o que você fala, o que você não fala, o que você deve fazer, se entrou na nuvem, se não entrou na nuvem, deixou de reclamar, se você permitiu que o Espírito do mundo voltasse, se você está crendo, se você não está crendo, se você está perverso, geração incrédula. Eu quero fazer parte de quem está ali. Aí os discípulos falam: Senhor, o que faltou? Vocês precisam estar em jejum e oração, porque tem casas que só saem assim, filhos. Vocês não podem ficar desconexos, vocês não podem ficar distantes. Vocês acabaram de vir da minha glória, nós precisamos levar esses outros 9 aqui para viver isso. E mais 70. Meu desejo é que você seja cheio da glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça nesse instante. Nós vamos encerrar este culto, mas antes eu não posso deixar de falar isso para você. Se você não tomou uma decisão pessoal, porque essa é pessoal, é individual, ninguém pode tomar por você, nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nem esposa, é só você, é você. Se você ainda não tomou uma decisão pessoal de dizer assim: eu preciso seguir a Cristo, para que Ele me ensine a negar a mim mesmo, eu quero tomar esta cruz, quero ir diante dEle para que Ele me limpe, me libere de qualquer coisa imunda que tenha se aproximado de mim. Eu quero ser uma nova criatura, quero ser uma nova pessoa, quero viver cura todos os dias. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Se você está aqui hoje e ainda não tomou essa decisão, dizendo: eu quero Cristo como Senhor da minha vida, levante a sua mão onde você estiver, eu vou orar por você, se você desejar isto. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar, já vi você. Tem mais alguém que deseja? Que maravilhoso, hoje é um dia de cura, um dia de alegria, um dia de satisfação, um dia de amor, um dia de carinho, um dia onde o Espírito vem e nos coloca em posição. Se você está afastado do Senhor, entristecido, se você por algum motivo deixou de andar com Ele, e você sabe que precisa ser pleno, sabe que precisa ser junto, você entende que precisa de reconciliação. Se você quiser se reconciliar com o Rei da Glória, o Cristo da tua vida, faça o sinal com a sua mão também, que eu vou orar por você. E nós sairemos daqui firmes nesse propósito, todos nós. E a você, meu amado irmão, querido nosso, querida da nossa vida, pessoas especiais do corpo,
Se vocês entenderam a dimensão dessa palavra, se vocês compreenderam o significado da decisão que você tomou, que é diária, mas eu quero fazer um convite, e esse convite ele é específico. Os 12 poderiam estar lá, mas apenas 3 estavam. Se você tem orado ao Senhor, não quero que você seja condicionado a emoções nesse momento, mas é uma palavra dirigida de respostas do altar para você. A tua oração se tem sido assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso de mais intimidade contigo, porque eu quero ver a tua glória sobre a minha vida como ainda não vi. E se você tem feito votos com o Senhor nesse sentido, de ser cheio e tomado por uma nuvem, e você mesmo sabe que às vezes vem medo, às vezes você ora essas coisas e depois você fica pensando: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Estou orando certo? Eu sei que quanto mais eu oro, Deus tem se falado comigo, mas eu quero mergulhar ao mesmo tempo, me bate um pavor. Mas eu estou dizendo que essa é uma palavra de resposta para muitos irmãos aqui. Se essa é uma palavra para você em especial, ela pode parecer muito abrangente, mas ela não é. É uma resposta, é uma palavra de resposta para alguns que estão orando nesse sentido, até pensando no que foi o teu ano e pensando no que vai ser o outro ano. Se você está aqui, sabe que você deseja estar contado como os íntimos da glória de Deus, e você deseja ver a majestade do Senhor, ficar maravilhado com a majestade de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque eu vou orar por estas pessoas em especial. Onde estão essas pessoas?